Olá, muito boa tarde a todos. Primeiro que tudo, sejam muito bem-vindos ao Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. Para aqueles que já cá estiveram, sejam bem-vindos de novo e já sei que temos aqui sempre algumas pessoas que já são recorrentes destas sessões. Nós temos muito prazer em vos receber aqui para uma terceira sessão desta iniciativa que nós estamos a fazer em parceria com a Fundação Belmiro de Azevedo, em simplesmente trazer junto para uma conversa um paciente com as suas preocupações, o seu médico e o cientista, porque achamos que este é exatamente o campo em que nós vivemos aqui. Nós vivemos aqui, o nosso instituto está aqui sediado no campo de uma universidade, no campus de uma escola médica, onde há a formação de novos médicos, e no campus de um hospital universitário. E é exatamente por isso que nós achamos que temos o ecossistema necessário para fazer isto. Esta sessão hoje é a terceira, mas é uma sessão bastante especial para nós, e é bastante pela data em que a sessão acontece. É o mês de junho e é um mês que nós gostamos sempre de relembrar o nosso fundador, João Lobo Antunes, porque é exatamente o mês que nasceu a 4 de junho, e portanto nós dedicamos sempre este mês nas nossas iniciativas mais dedicado a João Lobo Antunes, que dá o nome ao nosso instituto. E por isso temos uma pequena surpresa antes de iniciarmos a nossa conversa. Vamos relembrá-lo um pouco com algo que foi filmado há uns anos atrás, e depois teremos as duas filhas, a Paula e a Margarida Lobo Antunes, que vão fazendo simplesmente uma pequena... vão-nos fazer uma surpresa. Nem vou dizer exatamente o que é, mas vão-nos fazer uma surpresa. E, portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos, sejam bem-vindos e espero que tenham um bom fim de tarde. Muito obrigada. Hoje conhecer um pouco do Instituto de Medicina Molecular, o IMM, como nós chamamos. Mas para conhecer bem, de facto, é preciso visitá-lo e perceber como isto é um organismo, ele próprio, muito vivo, porque afinal trata da vida. E são, portanto, muito bem-vindos, porque nós não podemos fazer nada sem a vossa ajuda. Não é só uma questão de dinheiro ou de financiamento. Não, nós queremos que a sociedade perceba o que se faz, perceba os nossos sonhos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações em relação ao futuro, de tal maneira que seja possível estabelecer uma aliança, uma parceria com todos vós e, sobretudo, que possam garantir que esta instituição, que eu diria que é uma joia da ciência portuguesa, possa continuar o que é. Uma fábrica de talentos, alguns deles geniais, eu diria, e que possa ter um impacto decisivo, não só para a ciência e para a saúde em Portugal, mas para a ciência e para a saúde no mundo. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estarmos aqui as duas, nesta sessão que também é uma sessão de relembrar, uma pequena sessão de homenagem. Nós recordamos as pessoas importantes todos os dias, nas pequenas coisas e também nestes momentos especiais. Hoje também é uma sessão importante, porque não sei se muitos sabem, o pai dedicou-se no início da sua carreira à doença de Parkinson. Portanto, eu acho que as coisas encaixam, não é? O encaixar da vida. Pouco depois da licenciatura, era eu então incipiente aprendiz de neurologia. O diretor do serviço encarregou-me da tarefa de iniciar entre nós, como já contei, o tratamento da doença de Parkinson com um medicamento novo. Coube-me, assim, cuidar de um dos doentes mais ilustres diplomatas e figura política do Estado Novo, o embaixador Pedro Teotónio Pereira, ao tempo em missão em Washington, cujo tratamento fora iniciado em Nova Iorque por Melvin D. Yahr, o pioneiro nessa área. Yahr tem o seu nome fixado numa escala que serve para avaliar a gravidade da doença. Quando o embaixador regressou a Portugal, ia visitá-lo de 2 em 2 semanas à Fundação Gulbenkian, onde era administrador. Observava-o, media-lhe a tensão arterial e depois almoçava com ele e conversávamos muito. Ouvia, encantado, histórias como o do episódio do presidente Kennedy, recebeu os embaixadores ocidentais a quando da crise dos mísseis cubanos e exprimiu a sua preocupação quanto ao risco de uma guerra nuclear. À saída da reunião, o embaixador francês teria dito: "Isto não dá, vamos tomar uma bebida." A 8 de julho de 1971, escrevia-me para Nova Iorque: "Tive grande satisfação com todas as notícias que me dá
e o bom grau de compreensão que lhe tornava possível receber o melhor da sabedoria e experiência em tão excepcional oportunidade. Sou já o seu velho amigo e muito grato. Em final de 1970, Iar veio a Portugal visitar o seu ilustre doente. Acompanhei-o ao hotel e disse-me que subisse até ao quarto. Ordenou-me que falasse sobre a doença e sobre o que observara quanto ao tratamento. De facto, era escassíssima a literatura sobre os efeitos e complicações da droga e eu só podia falar daquilo que observara com os meus olhos. Iar ouviu-me, sem me interromper, a primeira e talvez a última vez que isso sucedeu, e quando acabei, disse-me simplesmente: "Come with me to New York." Não hesitei. Em março de 1971 parti. Entretanto, ele conseguiu um lugar num internato de anestesia, num excelente hospital ligado à Universidade de Colômbia, o St. Luke's Hospital, para a Ana, e em junho partiu com a Margarida, a nossa primeira filha, que ainda não fizeram um ano. Na véspera da minha partida para Nova Iorque, despedi-me de Lisboa, que inesperadamente se iluminara de um sol radioso. No meu Fiat 600, deambulei pela Baixa Pombalina, subiu aos vértices do triângulo que domina a cidade, o castelo, o Largo de São Pedro de Alcântara e acima do Parque Eduardo VII. Enchi-me de Lisboa, como uma ávida esponja ou como um dromedário que bebe litros de água porque suspeita que a viagem será longa. A verdade é que nunca mais olhei para Lisboa com um olhar tão profundo e a apertei num braço tão cerrado e tão amplo como nessa tarde. Muito obrigada. Será que tenho som? Tenho. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelas vossas palavras e pela vossa recordação do João. Muito obrigado pela vossa presença, que é comovedora, e da Maria do Céu também aqui. Tenho muita honra e muito prazer em vir servir um bocadinho de sinaleiro, nem sequer é polícia, só de sinaleiro para esta sessão que se anuncia particularmente interessante. E eu gostava de saudar a iniciativa do IMM, Instituto de Medicina Molecular, em toda a sua gente que está, alguns por aqui, a começar pela Maria, que eu não vejo onde ela está, mas sei que está cá. É uma excelente maneira de falarmos um pouco melhor da doença, da ciência, mas da doença em particular. E quero agradecer a presença de uma investigadora do IMM, a Luísa, que está aqui à minha esquerda, a Luísa Lopes, e de um médico da Faculdade de Medicina, Joaquim Lourenço, que também aqui está. E permitam-me louvar especialmente a presença do Paulo Teixeira Pinto, que, como sabem, está aqui disponível para nos falar da doença dele e nos ajudar a perceber melhor a doença e a vida com a doença. É interessante e curioso saber que hoje se fala muito da doença pelo melhor e pelo pior. Pelo pior, porque se dizem toda a espécie de disparates sem fim. Mas a grande quantidade de disparates que se dizem fazem parte da liberdade de expressão e, sobretudo, porque isso vem com o saber. Hoje sabe-se muito mais da doença do que se sabia quando eu era menino. Havia 3 ou 4 doenças que resumiam mais ou menos tudo, a começar pela tuberculose e as cesões, assim, uns nomes que se sabia na altura, e não se sabia mais nada. A doença de Parkinson é uma das doenças com as quais nós vivemos hoje com muita frequência, porque se fala muito. Já repararam que qualquer tremura é Parkinson. Como quando eu esqueço uma data é Alzheimer, é imediato. E como as doenças têm nomes de pessoas, é muito fácil a gente fixar estes 2 nomes. Mas é bom que se saiba e que se possa falar da doença. A doença não é um mistério, a doença não é pecado, a doença não é um tabu, e falar da doença, quanto mais se falar, mais se conhece e mais se sabe e mais se fala com racionalidade e alguma sabedoria. Na nossa conversa de hoje não vamos, com certeza, aumentar o conhecimento científico sobre estas doenças, mas vamos falar para leigos. E eu faço um apelo aos nossos amigos investigadores e médicos e cientistas que nos ajudem todos, leigos, a perceber melhor e a compreender melhor a doença,
o tratamento da doença, o futuro e a nossa vida com a doença. Em poucas palavras, vamos ter connosco, em primeiro lugar, o Dr. Joaquim Ferreira, professor Dr. Joaquim Ferreira, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que nos vai falar, o tema genérico é o que é a doença. Depois seguirá, como poderei ainda dizer daqui a pouco, a doutora Luísa Lopes, que é investigadora no Instituto, no IMM, mas também tem uma ligação à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E, finalmente, o Paulo Teixeira Pinto, que foi gestor banqueiro, é jurista, artista, editor, político, tem uma longa vida plural e muito variada de interesses. Vamos começar diretamente com o Joaquim Ferreira, que nos vai falar. O tema genérico que ele tem é o que é a doença, com uma ou duas alusões que eu espero que ele possa fazer, se é uma condição genética, se é uma condição ou não hereditária, se toca mais os homens ou as mulheres ou vice-versa, se é uma doença ligada com a idade, com a longevidade, se há mais Parkinson hoje porque as pessoas vivem mais tempo ou não, ou se é uma ilusão. Há muitas doenças que são ilusórias, porque se pensa que estão ligadas à idade e não é necessariamente o caso. E deixem-me só contar uma pequenina história. Tenho autorização deles. Um dia o Paulo deu uma entrevista à televisão e o Joaquim estava em casa e viu a entrevista. Olhou e disse: este homem tem Parkinson. Nem ele conhecia o Paulo, nem o Paulo sabia que tinha a doença. E a vida evoluiu, ele falou com os colegas uns dias depois e disse: há qualquer coisa no olhar. Eu sei esta história há poucos dias e fiquei impressionado, porque eu também era dos que julgava que eram as tremuras. E era verdade. Quando se vieram a conheceram-se, contaram-se a história, parece que ficaram não só médico e doente, como também amigos. E tudo parece ter sido nessa história através da televisão. Joaquim Ferreira, faz favor. Muito obrigado. Tenho todo o gosto em estar aqui, numa casa onde há os pais do seguimento da doença de Parkinson em Portugal. Não sou o professor João Lobo Antunes, o professor António Damasio, e, portanto, há uma geração notável. Eu sou um herdeiro dessa geração e tenho aqui uma responsabilidade adicional. O segundo ponto é que eu tenho um vídeo descoberto na biblioteca do Serviço de Neurologia em que o professor Lobo Antunes aparece a ver estes doentes. Estes foram os primeiros doentes que ele descreve, tratados com levodopa em Portugal e no mundo. E aparece o professor João Lobo Antunes, jovem, a fazer os mesmos exames neurológicos que nós fazemos hoje. Portanto, as mesmas manobras, e obviamente poderei partilhar, só não sabia desta homenagem, senão teria trazido esse vídeo. Porquê é que faz sentido falarmos de doença de Parkinson? É uma doença neurológica. O que é uma doença neurológica? É uma doença em que primariamente o problema está no cérebro, e é uma doença neurológica frequente. Eu diria que hoje está mais na moda falarmos de doenças raras, até porque tem uma grande associação a doenças pediátricas e faz sentido, mas de facto é uma doença frequente, é uma doença que atinge muitos portugueses, que atinge muitas famílias. Eu diria que é quase impossível haver uma família em que não haja um membro, no fundo, afetado com esta doença, e portanto é uma razão adicional para nós falarmos dela. Depois, nós sabemos muita coisa sobre a doença, mas sabemos ainda que sabemos pouco. A levodopa, o medicamento de que falaram e que descreveram, passados 60 anos, é ainda o medicamento mais potente e mais seguro para tratar a doença de Parkinson. É bom que o temos, e eu já vou mostrar um vídeo que mostra a eficácia e a potência desse medicamento, mas se após 60 anos o medicamento mais eficaz ainda é o mesmo, significa que temos que fazer muito mais. Obviamente isso é uma limitação. Sabemos o que é que se passa globalmente no cérebro, que no fundo que condiciona o aparecimento dos sintomas e das queixas dos doentes, e a Luísa seguramente falará disso mais tarde. Sabemos qual é que é, no fundo, a substância química que nós sabemos que está mais envolvida, no fundo, no gerar os sintomas e as queixas dos doentes, que é a dopamina, e vão ouvir falar de dopamina ao longo no fundo, desta nossa conversa. Mas sabemos que o fator de risco principal para a doença é a idade. E eu diria que é uma maldade, quando o fator de risco para a doença principal é a idade, que é uma sequência inexorável de passagem do tempo. Obviamente temos aqui um desafio grande, não é? Porque, mais uma vez, a Luísa depois pode comentar, que eu diria, seguramente o tratamento mais eficaz para tratar a doença, se calhar, é fazermos retroceder o envelhecimento. Eu diria que há projetos neste Instituto que têm a ver com isso, que têm a ver com o rejuvenescimento celular ao nível da célula. Não é? Depois temos que passar para o doente e para as pessoas, no fundo, e para o humano que tem a doença.
Quando o fator de risco principal para uma doença é a idade, significa que são basicamente as pessoas que têm mais de 55, 60 anos, 65 anos que desenvolvem a doença. E embora haja, como vamos falar, no fundo, pessoas que começam com a doença mais cedo, e há causas genéticas, são uma minoria. Eu diria que só 5 em cada 100 doentes é que nós temos uma causa genética em que nós podemos dizer exatamente o que é o culpado da doença. Portanto, em 95 em cada 100, nós temos a idade e temos pouco mais. Portanto, estamos ainda numa fase de grande desconhecimento. O que é que traz as pessoas ao médico? Não é? O que é que leva alguém? Eu diria que hoje todos sabemos que se alguém tiver a dor no peito deve ir à urgência porque seguramente pode ter um infarto. Eu diria que é uma aquisição de toda a gente, faz parte da educação para a saúde geral. Hoje, na doença de Parkinson, isso também já acontece e há claramente uma associação do tremor. Eu diria, da forma como as doenças nos entram, não é? Pela televisão, pela comunicação social, hoje a associação é clara entre tremor e risco de ter a doença. É uma associação legítima, mas, felizmente, a maior parte das pessoas que tremem não tem doença de Parkinson. Obviamente, há muitas outras causas médicas, fisiológicas, que fazem com que, num determinado momento, possamos tremer, da mão, da cabeça, de uma zona do corpo, sem que tenhamos por de base, no fundo, ter uma doença de Parkinson. Quais é que são, então, os outros sintomas? Basicamente é a lentificação de movimentos. No fundo, alguém que tenha 55, 60 anos, 65 anos, que de facto comece a tremer ou não é obrigatório tremer, mas que fique mais lento na execução das suas tarefas do dia a dia. No fundo, fique menos ágil. O andar fica um bocadinho diferente. O que é um andar diferente? É começar a arrastar uma perna que anteriormente não era notado. Ou que, por exemplo, a escrita fique diferente, e a escrita diferente é haver uma diminuição do tamanho da letra. No fundo, são sintomas que devem, pelo menos, gerar essa dúvida e levar as pessoas ao médico de forma a que essa dúvida seja retirada. Provavelmente até pode não ser nada, pode não ter nada a ver, há outros fatores que condicionam o aparecimento destes sintomas, mas obviamente estes são os sintomas que eu diria mais relevantes e que acabam ainda por justificar, no fundo, uma consulta médica e posteriormente um diagnóstico. Depois, outra pergunta importante é se a doença começa aí, não é? Há alguém que começa a tremer e começa a ficar preocupado. A doença começa nesse momento e a resposta é não. Hoje sabemos bem que a doença, portanto, quando os sintomas se manifestam, a doença já lá está adormecida, e depois há um fator que faz com que a doença, no fundo, venha ao de cima e se manifeste, e as queixas apareçam, e, no fundo, todo o processo, depois de investigação médica, seja despoletado. Porquê é que é importante eu dizer isto? Porque é muito frequente encontrarmos uma associação entre um evento marcante na nossa vida, não é? A perda de um familiar, um acidente, algo, no fundo, mais traumático, e o aparecimento dos sintomas. Depois ficamos, em geral, no fundo, toda uma vida a culpar aquele evento, não é, como tendo sido a causa da doença. Não é verdade. Os sintomas começam antes e hoje até sabemos um bocadinho quais é que são esses sintomas. São sintomas que são difíceis, no fundo, de serem transpostos num diagnóstico. Em linguagem muito básica, é a pessoa estar mais deprimida, estar mais triste. É perder o olfato, começar a cheirar menos bem, no fundo, os aromas do dia-a-dia. É ter prisão de ventre, que é uma coisa que eu diria pouco, quase nobre, para estarmos aqui a discutir numa assembleia deste tipo. Ou alterações do sono. No fundo, os doentes, mesmo anos antes dos sintomas começarem, começam a sonhar muito. E nós hoje sabemos que tudo isso em conjunto, no fundo, são fatores que são a doença. Obviamente ainda não nos permite fazer o diagnóstico, mas pode começar 40 anos antes do início do tremor, o que é, em termos científicos, muito interessante e é um conhecimento recente. Até há muito poucos anos não sabíamos deste risco. Porquê é que a doença, há bocadinho estavam a entrevistar-me e perguntaram-me se ainda havia um problema de diagnóstico. Eu diria que sim. Porquê? Porque ainda não temos nenhum exame complementar, não há nenhuma análise, nenhuma TAC, nenhuma ressonância que venha lá no relatório de doença de Parkinson. O diagnóstico ainda é um diagnóstico que tem por base, no fundo, colecionar os sintomas e as queixas dos doentes. Para nós podermos ter um diagnóstico de certeza, tínhamos que fazer uma biópsia cerebral. Não é? Tínhamos que tirar um bocadinho do cérebro, mandar analisar e depois o histopatologista diria tem alterações sugestivas de doença de Parkinson ou compatíveis ou definitivas de... Obviamente que nós não fazemos isso, não faz sentido. Faria sentido se daí resultasse uma cura. Não? Nós fazíamos uma biópsia, depois tínhamos um tratamento milagroso e curávamos, no fundo, o doente. Se fosse esse o cenário, eu diria que quase que até se justificava a biópsia. Não estamos aí. E, portanto, os exames são importantes basicamente para excluir outras doenças e para nos darem alguma confiança. E depois, no fim, tudo aquilo faz, no fundo, é consistente e faz sentido. E, no fundo, um médico, que nós esperamos que tenha experiência, um profissional de saúde, obviamente com experiência, coleciona todos esses dados de observação e de queixas e propõe um diagnóstico.
Questão do tratamento, e um bocadinho vindo no fundo ao texto e no fundo às memórias do professor João Lobo Antunes, eu vou mostrar um vídeo, e eu peço para ainda não mostrar, só para eu fazer este comentário. É um vídeo que mostra como a doença é tratável. Ao contrário de outras doenças degenerativas, e vindo um bocadinho à doença de Alzheimer, obviamente são doenças diferentes. A única coisa que têm de comum é que são os neurologistas que tratam umas e outras, e ambas têm o nome de uma personagem estrangeira. Embora o Parkinson foi um médico que pela primeira vez fez o relato, digamos que um relato bem feito, bem detalhado da doença. A doença obviamente não começou com esse relato, a doença já existia. Não tinha sido, era reportado no fundo com essa perícia do ponto de vista de descrição. Mas no fundo a doença de Parkinson tem um aspecto positivo, que é que temos muitos tratamentos eficazes. Portanto, nós temos imensos tratamentos que melhoram imenso no fundo a qualidade de vida dos doentes e os sintomas. E o vídeo que eu vou pedir para mostrar, no fundo é um doente que já está numa fase intermédia da doença, em que alterna dois momentos. Tem um momento em que ele não está sob o efeito da medicação e depois toma um medicamento e vamos ver como é que ele fica depois de tomar o medicamento. E se puderem mostrar o vídeo. Isto é um doente seguidos, este vídeo já tem anos, seguidos. Isto é no Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria. E o doente, como veem, tem dificuldade em andar, está muito lento. Vai tomar o medicamento mágico que há bocadinho mencionaram, que é a levodopa. Falta a segunda parte do vídeo. Não. É o mesmo vídeo, só que o vídeo é mais comprido. Não é este vídeo, é o primeiro vídeo. Deixem correr o vídeo até ao fim. Não tem a segunda parte? Muito bem, então o vídeo ficou truncado. Não permite ver, mas não. Sim, está aqui. Vocês estão-me a assustar, querem que eu tenha um ataque de pânico aqui. Lá, a Regina está-me a assustar. Peço para mostrarem outra vez a sequência, porque é mesmo... O que é que isto demonstra? Portanto, este é o mesmo medicamento que o pai usou no Sr. Embaixador, e obviamente foi fácil que o Sr. Embaixador ficasse contente com o professor João Lobo Antunes, porque o medicamento faz coisas milagrosas. Portanto, isto é antes de tomar o medicamento, e agora vão ver o pós, é 10 minutos depois. Isto é aquilo que nós em medicina chamamos o off, o doente está desligado, portanto a medicação não está a fazer efeito, toma um comprimido de levodopa e 10 minutos depois está ágil, não é? Como se não tivesse nada. Portanto, é uma doença, mesmo sendo uma doença degenerativa, progressiva, que tem esses aspectos obviamente não bons, nós temos medicamentos que produzem este efeito que eu diria quase milagroso. Em farmacologia nós chamamos de um efeito de Lázaro. No fundo é quase um milagre. A pessoa está muito limitada, toma um medicamento e fica muito bem. Portanto, nós temos medicamentos que melhoram os sintomas, sim, à luz daquilo que vem neste vídeo. O que é que nós não temos? Não temos ainda nenhum medicamento, no fundo, que para a progressão da doença, ou como um antibiótico, não é? Toma um antibiótico uma semana e depois fica bem. E, no fundo, é essa a procura que seguramente depois a Luísa poderá comentar com mais propriedade. Temos muitos outros tratamentos, temos cirurgias, temos técnicas cirúrgicas que são altamente eficazes, difíceis, complexas, tecnologicamente muito exigentes. Temos técnicas de reabilitação, ou seja, a forma nova de tratar a doença é não apenas que o tratamento seja focado no neurologista, mas ser focado em toda uma equipa multidisciplinar que inclui fisioterapeutas, terapeutas da fala, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras. É hoje a forma, diria, moderna de tratar a doença, mas não temos ainda a cura. Porque é que a doença é intrigante? E um bocadinho pegando no mote para eu terminar, porque é que, no fundo, a frase que está na base desta nossa conversa é porque é que o cérebro deixa de comunicar com o corpo. Eu vou-vos mostrar um vídeo que, no fundo, permite reformular um bocadinho esta frase. E reformular eu diria que o cérebro não deixa de comunicar com o corpo, o cérebro manda algumas ordens erradas para o corpo. Umas para bem e outras para mal. Obviamente, os sintomas da doença mandam as ordens erradas para mal, mas o cérebro é um órgão muito intrigante. E agora peço que mostrem o segundo vídeo. E o segundo vídeo é um vídeo que está disponível na net, é uma publicação de um jornal científico de grande fator de impacto, que é o New England Journal of Medicine, de um grupo holandês com quem nós trabalhamos. E, no fundo, o que este doente descreveu, portanto, este é um doente com doença de Parkinson, tem as alterações da marcha muito marcadas, muito óbvias. Estas alterações causam uma coisa que não é boa, que é o risco da pessoa cair. É uma das coisas que nós não queremos que aconteça e é um risco. Mas o que este doente reportou é que, embora ele tivesse esta dificuldade em andar, ele andava de bicicleta sem qualquer limitação. O que é que fazem os médicos que tenham um espírito científico vamos ver se de facto é assim, não é?
Na Holanda não é difícil arranjar bicicletas, basta sair do hospital e ir ao parque de estacionamento e há umas centenas de bicicletas disponíveis e vão ver o que aconteceu. E ele anda de bicicleta sem qualquer limitação. Aqui a questão, não é? Nós, leigos, no fundo, o cidadão comum é suposto ser mais complexo andar de bicicleta do que andar a pé, não é? Então, porque é que parece ser mais fácil, no caso deste doente, andar de bicicleta do que andar a pé? Porque o cérebro é, de facto, um órgão fantástico, intrigante e que nos prega estas partidas. Qual é que é aqui o desafio? Isto tem várias implicações. Tem uma implicação para o dia-a-dia de quem acompanha doentes com a doença, que é a doença prega-nos partidas. E prega-nos partidas em que os doentes têm momentos em que estão bloqueados e 5 minutos depois estão muito bem. Portanto, se nós não compreendermos a doença e se como acompanhantes, cuidadores, não formos nós a saber que isso é assim, até podemos ser cruéis, não é? Porque, de alguma forma, não conseguimos valorizar. Se viram, ele sai da bicicleta e volta a não conseguir andar. Portanto, o cérebro, de facto, gera-nos estas situações estranhas. Obviamente, se nós percebermos o que é que acontece quando o doente anda de bicicleta, se a Luísa for capaz de perceber o mecanismo pelo qual o doente anda melhor de bicicleta do que anda a pé, nós passamos a aplicar essa tecnologia a todos e todos ficam bons em todas as circunstâncias, seja a andar de bicicleta ou a andar a pé. Obviamente, isto é um desafio difícil, mas, de facto, é uma doença, eu diria, fantástica, interessantíssima, e é uma doença que nos permite, de facto, compreender de uma forma simples o quanto difícil é compreender os mecanismos da doença e quanto a doença ela própria, por ser intrigante, nos pode pregar partidas que nos cuidados do dia-a-dia acabam por ser, eu diria, disfuncionais até em termos familiares, se não fizermos o que estamos a fazer hoje, que é falar sobre a doença e, no fundo, temos aqui uma intervenção educacional. Eu paro. Obrigado, Joaquim. Foi preciso chegar à minha idade para ouvir alguém dizer que esta doença é fantástica. Vou reter a sua frase. Só um ponto antes de passar à Luísa. Homens e mulheres. É mais frequente nos homens? É mais frequente nos homens, pelo menos no mundo ocidental. Na Ásia é mais frequente nas mulheres. E não me pergunte a razão pela qual isso é assim, porque eu não sei responder. Felizmente ninguém sabe. Portanto estou protegido. Mas sim, de facto, não sabemos se a própria estrutura populacional, se é uma verdadeira diferença, ou se não há fatores apenas de estrutura demográfica que justifiquem essa assimetria de género. Mas, de facto, há no mundo ocidental, portanto, no nosso mundo, Europa Ocidental, há mais homens afetados. Pode contrariar o facto de as mulheres têm mais esperança de vida e podiam ser um fator suplementar, mas não. Nesse sentido, seria no sentido de aumentar a frequência para as mulheres. Mas não é. Mas há fatores que têm a ver com peso, com fatores hormonais, portanto, há um conjunto de fatores biológicos que podem condicionar e não ser um risco puro assimétrico. Muito obrigado, Joaquim. Certamente vamos voltar a conversar e vai haver pessoas que vão certamente fazer perguntas de caráter genérico, não particular. Eu gostava agora de convidar a Luísa Lopes, investigadora, professora aqui no IMM e na faculdade, a falar-nos um pouco da ciência. O que é a ciência, o que a ciência fez ou faz ou pode fazer no caso do Parkinson. Eu, em particular, havia 2 ou 3 temas de que já conversamos há pouco tempo. Tem havido grandes progressos muito recentes ou que estão em curso, grandes progressos ou grandes avanços no conhecimento das causas da doença e das formas de tratamento futuro. Quais são as principais pistas atualmente seguidas? Se limitam ao que já se sabe sobre a dopamina ou se há, de facto, novas substâncias ou novos caminhos muito diferentes? Que ela nos falasse um pouco também, em Portugal consta ou parece que há cerca de 20 mil pessoas afetadas, se é mais ou menos do que noutros países e noutros sítios. Isso também é um ponto para si e também seria para o Joaquim, que é a questão dos ensaios. Se há ensaios em curso, se estão a fazer ensaios, se os ensaios são promissores, se há limites morais, técnicos, científicos, se há limites ao desenvolvimento dos ensaios. Luísa, faz favor. Boa tarde. É um prazer estar aqui com tão honrosa companhia. E também agradecer, sobretudo, ao Paulo a disponibilidade e a generosidade para estar aqui a falar connosco. Em primeiro lugar, e às vezes o Joaquim brinca muito comigo e diz: vocês têm que fazer melhor o trabalho, e ele tem razão,
Porquê? Porque nas doenças neurodegenerativas e na doença de Parkinson em particular, o conceito continua... Aliás, a levodopa continua a ser um medicamento, nós chamamos-lhe o golden standard, ou seja, aquele contra o qual fazemos todas as comparações. E não temos conceitos, sabemos muita coisa sobre a doença, mas não temos novos conceitos há muito tempo. Isso tem muito a ver com esta dificuldade em ter bons modelos pré-clínicos. Primeiro, não temos acesso ao tecido cerebral de uma forma fácil, e depois qualquer substância que seja para chegar ao cérebro é difícil e, portanto, intrinsecamente é complexo perceber como é que isto se passa. E depois, qualquer ensaio clínico, e provavelmente o Joaquim também vai dizer isto, qualquer ensaio clínico para uma doença deste tipo demora muito mais tempo do que ensaios para outras doenças e, portanto, o tempo nunca é o que nós gostaríamos e muito menos o que os pacientes gostariam em termos de curso da doença. Posto isto, tem havido grandes descobertas a nível científico e tem a ver sobretudo com este processo da doença. Primeiro, percebemos que há uma série de sinais anteriores que nós chamamos os prodrómicos ou pré-sintomáticos, que são estes. E agora até temos uma corrente que fala muito do microbioma, do efeito do microbioma, portanto, do efeito da flora intestinal na doença de Parkinson, que era uma coisa que não se sabia. Isso tem a ver muito com a nossa capacidade tecnológica de fazer o que nós chamamos de Big Data, ou seja, de conseguir pegar em muitos doentes e fazer o perfil, seja o perfil do sangue, seja o perfil da flora intestinal, seja o perfil genético, seja o perfil do líquor, portanto, do líquido cefalorraquidiano, que são formas que nós temos um bocadinho de tentar fazer este diagnóstico precoce. Não há uma forma de percebermos como é que os neurónios estão na doença de Parkinson. O que nós temos, e penso que as pessoas às vezes veem nos meios de comunicação, são, ou mais parecido, às vezes vemos as imagens do cérebro em que se vêem áreas ativadas e usa-se os transportadores de dopamina, por exemplo, em que os neurologistas conseguem ver que áreas já perderam, portanto, ou uma grande parte da dopamina que é necessária, que deveria estar a ser libertada. Isso são fontes de informação importantes, mas não há um diagnóstico precoce. Portanto, o que nós fazemos no laboratório é tentar perceber isso. Perceber, primeiro, se há sinais precoces, sinais de envelhecimento. O maior fator de risco é o envelhecimento. Se nós conseguimos perceber como é que se passa do envelhecimento e que fator de risco tem uma pessoa no envelhecimento para, de repente, ter Parkinson e não ter Alzheimer, e porque é Parkinson que atua numa área diferente da área, por exemplo, de Alzheimer, nós ainda não percebemos porque é que alguns neurónios são mais suscetíveis que outros. Mas percebemos outra coisa, a ciência tem-nos ajudado a perceber que não é só uma doença, claramente não é uma doença só motora, e nós agora falamos muito dos sintomas não motores. No laboratório estudamos muito a parte cognitiva, portanto, quais são os mecanismos por trás da perda cognitiva na doença de Parkinson. Falámos um bocadinho disso, não é? Ao longo do percurso da doença, o que vai acontecendo é que as proteínas tóxicas que nós sabemos que primeiro se depositam nesta área motora vão se espalhando e, portanto, tipicamente no cérebro do doente, ao fim de alguns anos, vemos que há outras áreas que vão sendo afetadas e consoante as áreas, consoante essas funções vão sendo afetadas. E uma delas é a função cognitiva, que obviamente que é muito angustiante e é uma perda de qualidade de vida. E nós, no laboratório, tentamos estudar um bocadinho esses processos. E, portanto, a ciência tem-nos ajudado a perceber os processos sinápticos. O que nós queríamos e gostaríamos muito era de como é que nós, num paciente, conseguimos ver isso. E é o desafio que nós aqui temos, e quando trabalhamos em conjunto, e por isso é que é importante este trabalho em conjunto dos clínicos com os investigadores, vamos tentar arranjar uma forma de, usando o que nós sabemos dos nossos modelos, tentar perceber rapidamente ou muito mais cedo quando é que o doente, ou se há doentes em risco. E uma das coisas que fazemos, por exemplo, que tem sido e que é muito inovadora agora, é conseguimos, a partir de células da pele de pacientes, diferenciar em neurónios. Portanto, como o Joaquim disse, nós não temos acesso aos neurónios dos pacientes, a não ser pós-mortem, porque normalmente não se faz, exceto em exceções, não se tem acesso em tumores, ou casos de epilepsia, ou biópsias que são necessárias para outras, mas normalmente não se tira tecido cerebral de um doente. Não há muita forma de chegar à sua função neuronal, se não for
com estas formas um bocadinho aproximadas. Nós percebemos que os modelos animais estão aquém do que nós gostaríamos para os pacientes, portanto estão um bocadinho longe, até porque, por exemplo, o modelo animal, só para as pessoas perceberem, é mais utilizado, nem sequer tem doença de Parkinson, portanto espontaneamente. O que nós fazemos é um bocadinho reproduzir a doença nos animais e agora conseguimos fazer isto, que é tirar, por exemplo, células de pele de pacientes, diferenciá-las em neurónios e nós aí, por exemplo, conseguimos ter uma assinatura neuronal. Assinatura esta que pode servir, se conseguimos validar isto, para perceber se um doente, por exemplo, se uma pessoa com 50 anos com estas queixas tem ou não um funcionamento neuronal diferente de outra. Outra das coisas que tem, digamos que é mais promissora, o tratamento, de facto, como o Joaquim disse, não tem evoluído, portanto, baseia-se na dopamina ou na levodopa, portanto, um precursor de dopamina, ou agonistas da dopamina, que no fundo são análogos da dopamina, ou em fármacos que no fundo aumentam a biodisponibilidade da dopamina no cérebro. Portanto, no fundo, bloqueiam a sua degradação ou atrasam a sua degradação. Mas tudo à volta do mesmo conceito. Digamos que agora há duas vias, e o Joaquim sabe isto muito melhor do que eu, porque está envolvido em alguns ensaios, mas há duas vias que têm sido seguidas. Uma é a imunoterapia contra proteínas tóxicas que se agregam, portanto, que foi seguida, que é semelhante ao que tem sido feito na doença de Alzheimer, e, portanto, há ensaios em curso anti-alfa-sinucleína, que é a proteína marcadora, portanto, muito típica da doença de Parkinson. Obviamente que nós, investigadores e os clínicos, estamos um bocadinho céticos, porque sabemos o que tem acontecido com outros ensaios deste tipo, portanto, é encorajador, mas também temos que ter as expectativas um bocadinho, algum bom senso na expectativa. E o outro, por exemplo, são ensaios de fatores de crescimento derivados do cérebro, por exemplo, que são invasivos, significam uma infusão no cérebro dos pacientes, não é? Porque todos estes fármacos têm esta dificuldade acrescida, que é, eles têm de chegar ao cérebro. O cérebro biologicamente está protegido para não chegar lá nada, muito rapidamente. Portanto, nós temos que transpor estas barreiras, o que torna qualquer intervenção invasiva. Portanto, nós temos as cirurgias de estimulação cerebral profunda, que também têm riscos, e temos estes ensaios, que também têm os seus riscos. E, portanto, têm sido estas vias de explorar, e depois há a via das células estaminais, ou seja, que é outra via que se está agora a começar, ainda não tem resultados assim muito... Tem alguns resultados, mas não têm sido tão promissores como se gostaria, que é, no fundo, nós infiltrarmos no cérebro precursores das células dos neurónios dopaminéricos, ou seja, os neurónios morrem, o que nós queremos é substituí-los por neurónios que consigam produzir dopamina. Mais uma vez, também é... Como poderão imaginar, é um método invasivo, dispendioso e que tem muitos riscos associados e, em alguns casos, não tem funcionado tão bem como... E claramente não funciona tão bem como, por exemplo, a estimulação cerebral profunda que se faz quando os doentes já não respondem. Eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha. Nós estudamos análogos da cafeína. A cafeína tem sido associada a menos risco de Parkinson, sobretudo nos homens. Há vários estudos que mostram que a cafeína é protetora. O que nós sabemos é também, por exemplo, que a cafeína, e o único ensaio com um dos análogos da cafeína que foi feito para Parkinson, mostrava a sua capacidade de reduzir este tempo off, ou seja, da levodopa. Nós dizemos tempo off, é quando a levodopa já não está a funcionar, ou on, não é? Quando os doentes estão. E há alguns ensaios com estes análogos que mostram que ela parece ser eficaz em conjunção com a dopamina. Mas pronto, têm sido estes os mais promissores, mas há centenas de ensaios clínicos neste momento com variantes destes fármacos, destes conceitos. Muito obrigado, Luísa. Das suas 2 ou 3 orientações de investigação, pelo que eu percebi, há uma ou outra com mais obstáculos, mais fechada, nomeadamente, mas há uma que me pareceu que estava entusiasmada, que é os sinais precursores. Sim. A procura dos sinais precursores antes do olhar antes que o Joaquim olha para a televisão, ainda antes disso. Aí está, é promissora essa via?
Eu acho que todos nós gostaríamos, quando o Joaquim disse que gostaríamos muito, se sabemos que começa 40 anos antes, gostaríamos muito de saber, ter um marcador que nos dissesse: eu sei que esta pessoa já tem a doença. Isso ainda não é possível, e eu acho que estamos todos conscientes de que provavelmente é esse o caminho. Temos de ser melhores a perceber os sinais precoces da doença. Como dizia, este obviamente que é um desafio. Eu digo muitas vezes, quando digo às pessoas, é diferente termos uma doença da pele, do fígado, em que podemos fazer uma biópsia e perceber como é que as células no cérebro têm uma dificuldade acrescida, mas nós temos de ser criativos, e estamos a tentar fazer isso, criativos, a tentar arranjar formas de, no fundo, indiretamente perceber como é que o cérebro está a funcionar. A neurologia já é muito sofisticada, portanto, já tem... não conseguimos ainda chegar à resolução que nós chamamos sináptica. Portanto, nós sabemos uma área cerebral, não conseguimos perceber como é que um conjunto de neurónios, num paciente, obviamente, vivo e de uma forma não invasiva, mas há muito trabalho nessa linha, e eu acho que, pessoalmente, é o que me entusiasma mais, sim. É o que me entusiasma mais perceber os sinais precoces. Muito obrigado, Luísa. Além do café, se descobrirem alguma boa relação com o vinho do Porto, ficava grato. Vamos agora ouvir o Paulo. Uma vez mais agradecer-lhe a presença dele e a sua disponibilidade. O que eu peço, o que todos nós pedimos ao Paulo, é que nos conte como é que você vive, como é que é possível, para nós aprendermos e para nós próprios, para nós sabermos. Permitam-me só uma observação de caráter pessoal. Nas poucas conversas que eu tive com o Paulo sobre isto tudo, ficou-me sempre profundamente marcada o esforço que eu acho que conseguido de racionalidade na conversa que ele tem connosco sobre a doença. E é o que nós precisamos. E há um tema em particular, que é um tema que certamente todos nós conhecemos e o temos vivido, que é quando, perante uma pessoa doente, há uma tentação terrível dos dois esforços, dos dois extremos errados. Um que é o excesso de drama e outro que é o excesso de racionalidade. Portanto, um que diz não é nada, o outro que diz que é dramático. E eu estou convencido que os doentes percebem isso e percebem os dois excessos e que não ficam mais cómodos. Se o Paulo nos quiser falar disso, faz favor. Boa tarde. O meu reiterado e penhorado agradecimento pela possibilidade de participar neste evento, e antes de me colocar à vossa disposição para o que bem entenderem, foi-me permitido tecer algumas notas prévias. A primeira, para dizer que a primeira vez que vim aqui ao IMM chamava-se só assim, Instituto de Medicina Molecular. Não se chamava João Lobo Antunes. E foi com o João Lobo Antunes que eu vim cá a primeira vez, já com o privilégio de ser na qualidade de amigo e não de doente. E faz agora 5 anos, no dia em que ele se jubilou, que eu lhe escrevi exatamente isto. Assim como 70 vezes 7 não corresponde a 490, mas ao infinito, isso significa que aprendi em todas e cada uma das vezes que o ouvi. Ontem, como em todas as vezes, ontem como amanhã, até ao fim sem fim. A minha segunda palavra é para agradecer ao meu médico, ao meu neurologista destes anos todos, e aos fisioterapeutas e terapeutas da fala que me têm acompanhado e que me permitem estar aqui já naquilo que eu chamo extra time, já depois do tempo que era suposto. Incluo o professor Joaquim Ferreira, naturalmente, mas também todos os terapeutas que me têm auxiliado e a minha terapeuta principal e privativa, que é a minha mulher. Falar desta doença, que nem sequer tem nome próprio, mas o nome de quem a descobriu, de quem a identificou e não dela sofreu, obriga-me a dizer, em primeiro lugar, que não é a pior coisa que pode suceder a um homem. Talvez quando se ouça esse diagnóstico se pense assim, mas por vezes rapidamente percebemos que isso é uma circunstância meramente relativa e que outras coisas há que essas sim são verdadeiramente dramáticas. Se eu tivesse que fazer uma apresentação em vez de uma conversa sobre este tema,
Eu chamaria Breve História de um Átomo, de uma Máscara e de a voz de ambos pelos caminhos do Atlas. A minha vida, até saber desse diagnóstico de Parkinson, parecia uma coisa quase fulgurante. Lembrava-me um poema do António Gedeão chamado Fala do Homem Nascido, que me permite ler uma estrofe que é assim: com licença quero passar, tenho pressa de viver, com licença, que a vida é água a correr, venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Era isto a minha vida. Depois sucedeu o diagnóstico de Parkinson e lembrei-me de um paradoxo matemático. Gosto muito de paradoxos matemáticos, e há um em particular que se adapta aqui muito a esta circunstância, que é de Zenão, do século V a.C. O paradoxo de Zenão começava assim: o que se move deve sempre alcançar o ponto médio antes do ponto final. E assim sucessivamente, ad infinitum, quer dizer, quando estamos distantes de 100, marcas um ponto intermédio que é 50. Quando estamos a 50, o ponto intermédio é 25. Quando estamos a 25, o ponto intermédio é 12,5. Isto até ao infinito, porque nunca chega ao fim. Infelizmente, a vida é mais crua que a matemática ou que a filosofia. E por isso, quem enfrenta um desafio destes tem que saber que tem dois caminhos só para escolher: um fim infernal ou um inferno sem fim. Terêncio, um dos clássicos que eu mais gosto, que do século II, um grande dramaturgo, dizia: sou um homem, nada do que é humano me é estranho. Nele tem particular ressonância estas palavras, porque ele tinha sido escravo. E o escravo não era considerado um homem, como sabem. Era considerado uma coisa, não uma pessoa. Por isso, quando me disponho e predisponho a tentar ser útil para alguma coisa, é dizer: disponham do meu corpo como objeto do que for preciso experimentar e usar, não para cura, porque eu sei que não há cura, mas para que outros possam ter um fim menos infernal. Sebastião da Gama, um poeta hoje muito esquecido, que eu gosto muito, tem um poema que diz: pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Enquanto você está a ser artilhado, vamos dar um bocadinho de tempo. Eu gostava, se fosse possível, Paulo, falarmos um bocadinho mais da questão dos ensaios. É uma experiência comum, banal, de todos nós, creio eu, de ouvir pessoas que são ferozmente contra a ideia e que exprimem essa contrariedade com uma frase que todos nós conhecemos, que é: não quero ser cobaia. Nós não estamos aqui para ser cobaias. Às vezes, até quando um médico hesita num diagnóstico ou num tratamento, não sou cobaia, não quero ser cobaia. E, por outro lado, também temos a experiência de pessoas que estão disponíveis, sobretudo se têm uma doença difícil, estão disponíveis para tentar tudo por tudo, e uma dessas tentativas são os novos tratamentos de que se fala, ou que estão em investigação, ou que estão em ensaio. Pelo que sei, e o Paulo acabou de referir, o Paulo pôs-se disponível, já fez ensaios, e continua disponível para si e para os outros, para todos nós. Quer-nos falar um bocadinho mais disso? Efetivamente, é uma posição de princípio que eu tenho nesta matéria. Consta, desde logo, do testamento vital, que está ao alcance de qualquer hospital consultar, no caso de ter algum acidente ou ser internado ou em qualquer circunstância dramática, a recusa em utilizar qualquer sistema artificial de suporte de vida, mas também a disponibilidade e a doação do meu corpo para o que for entendido como útil ou necessário, esteja no estado ainda vegetativo, vivo ou morto. Eu predispus-me a fazer um ensaio clínico quando me foi diagnosticada a doença, o que sucedeu não porque eu tenha tido qualquer
queixa ou sintoma, mas foi num check-up de rotina. No princípio era o verbo e logo a seguir veio a micrografia, direi eu, porque o único sintoma verdadeiramente que eu tinha era de escrever cada vez mais pequeno, uma letra com caligrafia cada vez mais pequena. E depois descobri também que vivia no mundo inodoro, portanto já não tinha cheiros. E, portanto, coisas que são assim laterais e que a pessoa não havia nenhuma razão para saber, ou para enquadrar, ou desconfiar que isso podia ser Parkinson. Mas quando foi, eu só fiz 2 perguntas. Foi, tem a certeza disso? E o que é que eu posso fazer a partir daqui, durante quanto tempo? Não quero tomar decisões no momento em que haja dúvidas sobre a clarividência intelectual. Tenho que as tomar enquanto esteja absolutamente certo que ela existe, em termos de atingir faculdades cognitivas. Foi por isso só que eu pedi um prazo, não foi para fazer nenhum outro compromisso de vida. E quando foi diagnosticado isso, propuseram-me fazer um tratamento, uma experiência que tinha a ver com o seguinte: estes tratamentos exigem muita medicação e tem, entre o on e o off, que foi mostrado aqui nos vídeos, o on é o máximo de eficiência, há um pico de energia, é o que se segue uma descida e, portanto, tem sempre, a seguir a cada toma há uma melhoria e a seguir a cada melhoria há uma quebra. Portanto, vivemos num sobe e desce. E essa experiência consistia em vez de usar medicamentos digeríveis, em vez de usar os comprimidos, nomeadamente, usar uns adesivos, uns autocolantes espalhados pelo corpo com a dopamina, o que faria com que ela fosse absorvida pelo metabolismo de uma forma uniforme, ou tendencialmente uniforme, e não com picos. Portanto, em vez de haver uma toma, estava em permanência ligado ao corpo e o corpo ia absorvendo essa... Eu cheguei a andar quase enfaixado, sem ninguém saber sequer que eu estava doente. Andei enfaixado durante meses com aqueles adesivos colados e só depois, quando eu decidi que passaria a fazer um tratamento com o professor Joaquim Ferreira, é que deixei de fazer essa experiência. Não por ser uma experiência, simplesmente porque fazia parte do meu processo de escolha de vida correr outro caminho. Obrigado, Paulo. Joaquim e Luísa, tem algum acréscimo a esta questão dos ensaios, ou outra qualquer que tenham sido referida, entretanto? Eu posso começar com a questão dos ensaios, que é importante e em que a participação de todos é fundamental. Sem ensaios clínicos não há novos medicamentos. Quer dizer, a ciência não tem forma de transpor os resultados da investigação básica para o humano doente sem, numa fase final, haver ensaios clínicos nas pessoas que têm a doença-alvo desse medicamento. E, portanto, é o que eu digo, ou a forma de desenvolver medicamentos muda, ou à luz dos conhecimentos atuais não temos alternativa. Ou então achamos que nunca vamos ficar doentes, não precisamos de novos medicamentos e, no fundo, vivemos tranquilos com isso, que infelizmente não é, obviamente, o cenário mais provável. Depois, a doença de Parkinson, mais uma vez, há bocado o termo fantástico, seguramente saiu-me mal. É uma doença intrigante até na dificuldade que nos coloca para demonstrarmos o benefício de novos medicamentos. O efeito placebo na doença de Parkinson é altíssimo. O que é o efeito placebo? É o benefício de um comprimido inerte, um comprimido que não tenha nada lá dentro. Imaginemos uma cápsula que não tem nenhum conteúdo. A dopamina está envolvida em mecanismos de prazer, de compensação, e pensa-se que isso, de alguma forma, faça com que mesmo a simples expectativa de termos benefício com a toma de um medicamento induza um benefício grande. Aquilo que viram com aquele doente que eu mostrei é possível de ser obtido com uma cápsula de um placebo, de nada. E, portanto, se o placebo é assim tão potente, para nós demonstrarmos que um medicamento é melhor do que o placebo, que é isso que nós queremos, temos de facto de fazer estudos bem desenhados, bem conduzidos e para haver esse benefício. O segundo aspecto, e acho que deve ser valorizado, o número de novos medicamentos nos últimos anos, infelizmente, diminuiu. Diria há 15, 20 anos, por ano, tínhamos um número de novos medicamentos maior do que temos hoje. Nos últimos anos, há 3, 4 novos medicamentos, um deles é da Bial, é de uma companhia
da indústria farmacêutica nacional e é um fator de que nos devemos orgulhar, porque de facto é um medicamento de desenvolvimento nacional. No fundo, as equipas de investigação que levaram ao seu desenvolvimento, no fundo, nós colaboramos, no fundo, Faculdade de Medicina, por meu intermédio e por outros colaboradores, na parte clínica, ou seja, na parte em que nós testamos esse medicamento nos doentes e demonstramos benefício. E, portanto, é algo que deve ser claramente valorizado. Fazendo aqui a ponto com o comentário que a Luísa mencionou sobre as fases prodrómicas, não é? Nós estamos convencidos, a forma como nós pensamos como médicos e como investigadores é muito mecânica, assim nós temos essa limitação. E nesse sentido achamos que se atacarmos a doença o mais cedo possível, o potencial de sermos benéficos é maior. Não temos a certeza que seja assim, mas estamos convencidos que é esse o caminho. Sendo assim, o nosso desafio é identificarmos as pessoas com a doença o mais precocemente possível. Portugal tem uma particularidade, a presença dos árabes na Península Ibérica deixou alguns fatores biológicos e um deles é uma mutação genética, que nós sabemos que causa a doença de Parkinson. Está no tal grupo dos 5%, portanto, não é frequente, mas Portugal, comparativamente com os outros países da Europa, com exceção de uma zona de Espanha, mas, por exemplo, comparado com os Estados Unidos, Canadá e outros países europeus, temos uma frequência muito alta dessa mutação. Porquê é que isso é importante? É importante porque, se nós conseguirmos aceder às pessoas que têm essa mutação genética e que, de alguma forma, estão em risco de, no futuro, virem a ter a doença, e se as pessoas tiverem a generosidade de colaborar connosco para desenvolvermos estes medicamentos, é uma população muito importante para nos ajudar a encontrar estes tais medicamentos que possam não só tratar os sintomas, como impedir que os sintomas comecem. No fundo, era isso que nós gostaríamos. Isto só para dizer que, no fundo, as circunstâncias em que nós trabalhamos e, no fundo, a população portuguesa e os doentes que nós acompanhamos no fundo, têm esta particularidade que os torna muito atrativos. Obviamente, faço aqui uma menção, dentro do meu grupo é a professora Leonor Correia Guedes, que segue um conjunto de doentes com esta mutação genética, que se chama LARC2, e, obviamente, aqui a dificuldade é, primeiro, demonstrarmos que o medicamento é eficaz nesta população e depois termos a sorte de que, se funcionar neste subgrupo de doentes, que é muito pequeno, que depois possa funcionar em todos. E, de alguma forma, a ciência tem mudado. Eu próprio, há uns anos, diria que fazer ensaios nestas populações muito restritas não era o caminho. Portanto, se eu for rever aquilo que eu disse há 10 anos, tenho que me autocriticar. Como falhámos muitas vezes, hoje a estratégia é claramente diferente. É ir para nichos, portanto, para grupos muito pequenos, muito específicos, com estas mutações ou outras, ver se nós conseguimos demonstrar benefício nessas populações que são mais homogéneas, mais bem caracterizadas e depois sim partir para populações maiores. Mas de facto nós temos esta atração e temos esse potencial que seguramente podemos explorar, assim haja no fundo um conjunto de apoios. Por fim, a questão da doação do corpo, que é no fundo do corpo, ou de material biológico, ou de tecido, ou de pele, ou de líquor, não é? De qualquer material para efeitos de investigação, é fundamental. Há uma muito baixa tradição e hábito de haver essa doação, mas é uma das grandes limitações para que o progresso nestas doenças seja mais rápido e mais ágil. Porquê? Porque nós trabalhamos sempre num campo de dúvida. Se alguém da investigação básica me pedir amostras de pele de 100 doentes com doença de Parkinson, eu envio, fazemos as coisas que são eticamente adequadas, fazemos um protocolo, fazemos as aprovações, eu envio, mas eu não tenho a certeza absoluta de que aquelas pessoas tenham doença de Parkinson. Eu diria que dos 100, 80 têm e 20 provavelmente não têm. Têm doenças parecidas, mas são variantes. Porquê? Porque nós não temos marcadores de certeza da doença. Para termos esses marcadores de certeza, nós temos que ter acesso, no fundo, ao cérebro, a todo este tipo de material. E, portanto, há uma limitação clara para uma progressão mais rápida, é haver, no fundo, este contributo de todos, para que o progresso, para que possamos ser mais precisos, para que possamos fazer as coisas com melhor qualidade e mais rapidamente, porque o tempo aqui é um fator crítico. Não é? Nós lutamos contra o tempo em doenças que são doenças que progridem com o tempo e, portanto, a janela temporal para podermos ser útil para quem está à nossa frente tem sempre essa luta cruel. Luísa? Eu penso que o Joaquim já resumiu, que é esta necessidade e esta generosidade. Nós, por exemplo, temos estes estudos com a pele dos pacientes, com alguns saudáveis, não é? Com pessoas saudáveis que precisamos para serem controle digamos que a experiência que temos é muito positiva. As pessoas em geral são muito generosas quando percebem o impacto que pode ter na investigação que fazemos. E nós temos aqui no IMM um biobanco, portanto o biobanco que recolhe estas amostras
E para nós é muito importante que as pessoas, termos também estes, nós chamamos de controle, não é? Que pode ser um bocadinho frio, mas no fundo são as pessoas saudáveis, ou pelo menos que não têm nenhuma doença do foro neurológico, nenhuma patologia no cérebro ou no sistema nervoso e que nos servem de referência, não é? São os pacientes de referência para os nossos estudos. E é uma coisa que fazemos com regularidade e, portanto, temos de ter estes. E depois, obviamente, com os clínicos que fazem a avaliação, recebemos amostras dos colegas que fizeram os diagnósticos, etc. E a experiência que temos, mesmo pessoas, por exemplo, que saudáveis e em princípio não têm nenhum benefício direto desta investigação, é muito positiva. As pessoas dizem, eu percebo, obviamente também depende do grau de quão invasivo é. Se eu pedir um bocadinho de pele é diferente de eu dizer que quero uma punção lombar, que é quando pedimos um bocadinho de líquido cefalorraquídeo. Portanto, aqui temos o risco-benefício. Se eu pedir normalmente às pessoas um bocadinho de pele ou sangue, normalmente as pessoas são muito generosas desde que seja devidamente enquadrado. E nisso eu secundo o Joaquim a dizer que é muito importante esta educação científica, as pessoas perceberem o que fazemos, perceberem que o fazemos com cuidado, que não o fazemos quando não é necessário, que também é uma coisa importante, não é? Não andamos a tirar a 100 doentes só se precisarmos de 20, e também que temos os cuidados, todo o cuidado. Obviamente que demora mais tempo porque também temos que ser muito cuidadosos. Há uma responsabilidade acrescida nos resultados que depois saem para a comunidade. Obrigado, Luísa. Joaquim? Só acrescentar 2 pontos. Um ponto tem a ver com quem é que filtra aquilo que nós fazemos, não é? Quem é que... Nós decidimos colher sangue a um conjunto de doentes para fazer um determinado teste. Nós podemos fazer isso sem nenhum filtro? Não. Tudo o que nós fazemos tem um protocolo e é avaliado por comissões de ética, ou seja, pessoas independentes dos investigadores que nos dizem se aquilo que nós temos planeado fazer é adequado à luz da ciência e à luz dos aspectos éticos. E esse é um aspecto que deve ser dito, porque senão parece que andamos aqui um bocadinho a fazer, acordamos de manhã, temos uma ideia e fazemos um estudo. Não é verdade. O segundo aspecto que nos limita imenso, e que a Luísa mencionou, que é a questão dos modelos animais. Nós podemos estudar estas doenças em modelos animais? Sim. A Luísa usou a expressão, os modelos têm limitações. O que é um modelo ter uma limitação? Há muito mais medicamentos que funcionam nos modelos animais de Parkinson do que aqueles que de facto funcionam nos doentes com doença de Parkinson. Ou seja, se nós fôssemos a contar o número de medicamentos que demonstraram benefício nesses modelos, é enorme. E a dificuldade é demonstrar esse efeito no rato ou no macaco, que no fundo tem lesões que simulam a doença, mas depois, quando passamos para o humano doente, infelizmente, não conseguimos obter o mesmo benefício. E isso é uma limitação enorme, enorme. Portanto, é frustrante, inclusive, porque nós gostaríamos muito mais de poder acertar muito mais vezes. Não é? Funcionou naquele modelo animal de rato, logo temos quase a certeza absoluta de que vai funcionar no doente. E, infelizmente, é ao contrário. Em algumas áreas funciona, mas nas áreas, nomeadamente, da paragem da progressão da doença, infelizmente, não temos ainda bons modelos e, portanto, essa translação acaba por não acontecer. Obrigado, Joaquim. São 7h05, temos ainda um bocadinho de tempo que nos dão. Evidentemente que agora a sala, a voz pertence à sala. Eu gostaria de receber 2 ou 3 perguntas ou intervenções ou comentários. Intervenções, se forem curtas, ou perguntas ou comentários da sala e depois voltamos aqui aos nossos convidados. De qualquer maneira, eu tenho um tema que lhes vou dar daqui a bocado, mas já anuncio, e que tenho a impressão que deve ter passado na cabeça de muitos de nós, que é o que é que o Serviço Nacional de Saúde diz a isto tudo. O Serviço Nacional de Saúde à doença, ou os seguros, o que é que diz à doença e o que é que diz a uma coisa que eu aprendi com o Paulo, aliás, é que há um domínio vastíssimo de intervenções necessárias, que é o das terapias multidisciplinares, que são todas as terapias da fala, do movimento, etc., que são necessárias para certo tipo de doenças e que poderão ou não estar envolvidas nas prestações do Serviço Nacional de Saúde e dos seguros. Antes disso, depois poderão falar, antes disso, claro que na sala eu gostava de ver um braço levantado, um pedido, uma voz. Está ali. Maria do Céu. Maria do Céu, está ali. É lá atrás. Não temos um alto-falante bom? Temos. Um microfone, perdão. Obrigada.
Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta reunião e muito obrigada por estarem aqui a fazer esta homenagem ao João Lobo Antunes. O Parkinson foi uma doença que o marcou no início da atividade profissional e ele falava nisso e no ter usado a DOPA de forma muito satisfatória, porque tinha sido gratificante. Mas o comentário que eu queria fazer era em relação aos ensaios clínicos, porque estamos a focar, e normalmente focamos muito nos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos são um bocadinho redutores, mesmo os humanos, porque são populações selecionadas, não é o ser a subpopulação que o Joaquim estava a falar, e isso eu também concordo, é que os critérios de inclusão são muito seletivos e os critérios de exclusão também, ou seja, o doente que entra no ensaio clínico, a empresa que está a propor o ensaio clínico quer que o doente seja perfeito e, portanto, por exemplo, não tem comorbilidades, que é ter outras doenças concomitantemente, etc. E por isso que eu faço esta intervenção, é muito importante a monitorização de efetividade depois do medicamento ser comercializado e estar a ser utilizado em populações maiores. Ou seja, os ensaios clínicos são ótimos para nós comprovarmos, enfim, a eficácia, a segurança, a qualidade. Por vezes depois temos surpresas desagradáveis depois quando se usa, não nessa população super selecionada, mas na população em geral. E, portanto, nós não podemos ficar reféns do ensaio clínico, mas depois de começarmos a usar o medicamento, nós temos que continuar a investigação, e esse é um desafio ético também para todos os médicos e para os doentes também, que é monitorizar a efetividade depois no uso real. Isso é importantíssimo. Muito obrigado, Maria do Céu. Estou a ver mais um braço levantado. Faz favor. Se puder identificar-se no início é melhor. Muito bom dia. Boa tarde já. O meu nome é Diogo Nascimento. Primeiro queria agradecer a todos os responsáveis pela organização do evento e aos oradores. E tinha uma questão a pôr relacionada com o efeito placebo, que acho que foi o Sr. Joaquim Ferreira referiu há pouco. E sobre este efeito placebo, mencionou primeiro que por ele ser importante e por ele ser muito significativo nesta doença, isso podia até trazer algumas dificuldades ao desenvolvimento de novos medicamentos, ou seja, o efeito placebo é muito bom, queremos medicamentos que funcionem bem, melhor do que o placebo, precisamos de medicamentos muito bons e dos ensaios bem desenhados. Percebi isso, mas queria pôr a pergunta mesmo relativa ao efeito placebo em si, perceber se nos debruçamos hoje em dia sobre a existência do efeito placebo, para começar, sobre o facto de ele ser muito acentuado nesta doença e sobre o significado biológico que pode ter e fisiopatológico que pode ter ele existir e ser tão acentuado nesta doença. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma pessoa? Mais um braço no ar? Não. Então temos um comentário da Maria do Céu Machado e temos esta pergunta sobre os efeitos placebo. Vou tentar até conjugar ambas, porque ambas acabam por poderem ser comentadas em conjunto. O que é o efeito placebo? O efeito placebo é o benefício da expectativa e é universal a todas as doenças, infecciosas, oncológicas, inflamatórias, portanto é transversal. O que a doença de Parkinson tem de particular é que parece que o efeito placebo na doença de Parkinson é maior do que noutras doenças. Não é só a doença de Parkinson. A dor, a depressão são outras doenças em que a magnitude do placebo é alta. Em linguagem simples, o que é que isto implica? Implica que se eu tiver um medicamento novo e a todos os meus doentes que eu vir na próxima semana der esse medicamento novo, e se os for rever passado um mês, e se todos eles disserem que estão melhores com esse medicamento, eu não posso concluir que o medicamento é eficaz. Porque eles podem ter melhorado apenas porque a expectativa de eu lhes ter dado um medicamento novo, de facto, induziu esse benefício. E é por isso que precisamos de ensaios clínicos, no fundo, para tirar esta dúvida. Se o benefício, se a melhoria tem apenas a ver com, no fundo, o contexto, o facto de eles gostarem de mim, o facto de eles gostarem de ser seguidos num hospital universitário, portanto, todo este enredo, mais a expectativa de um medicamento novo, ter induzido esse benefício. Depois a outra questão é, o efeito placebo é apenas uma questão de simpatia, ou seja, eles estão mais contentes e, portanto, sentem-se melhor. Não. O efeito placebo, de facto, liberta a dopamina no cérebro.
é de facto impressionante. Ou seja, uma cápsula de nada, dada com a expectativa de melhorar um sintoma, liberta no cérebro exatamente aquilo que trata a doença. Eu às vezes brinco com os meus alunos e digo assim: se nós tivermos uma máquina que registra o que é que se passa a nível celular, sempre que nós damos um placebo a alguém, nós aprendíamos a tratar todas as doenças. Porque quer dure 1 segundo, 1 minuto, 6 meses, nós conseguíamos perceber o que é que o cérebro, ele próprio, faz para tratar a doença. E eu vou parar por aqui sobre o placebo, porque é um tema para outra reunião. Obviamente, quando nós fazemos ensaios, o que nós queremos é demonstrar que o fármaco em si, o composto que está dentro do comprimido, se for um comprimido, é ainda melhor do que a simples expectativa de melhorar a doença ou o sintoma. Fundindo um bocadinho com aquilo que a professora Maria do Céu Machado mencionou, que tem toda a razão, obviamente os ensaios são sempre um ambiente artificial. Obviamente nós selecionamos doentes, nós não queremos que aconteça nada de mal, mas é o melhor formato que temos. Podemos fazer melhor? Podemos. Podemos fazer com que os ensaios ainda mimetizem mais o doente real que nós vamos ver. Portanto, é aquilo que nós chamamos de ser mais pragmáticos. Dar um exemplo. Nós estamos a fazer um ensaio em cardiologia, não queremos incluir doentes que tenham etilismo. Não é? Que tenham um problema de etilismo crónico. Porquê? Porque o álcool pode interagir com o medicamento que nós estamos a testar. Podem ficar alcoolizados, podem cair, podem ter um hematoma subdural. No fundo, eles podem ter um conjunto de intercorrências que vêm perturbar, no fundo, aquilo que nós queremos concluir. E, portanto, nós ficamos bloqueados. É assim, eu tenho um doente que está aprovado para tratar a hipertensão. É alcoólico. Eu não tenho nenhum ensaio feito em pessoas com problemas de etilismo, mas eu não posso ficar bloqueado. Portanto, eu, à luz dos conhecimentos que tenho, tento tomar uma decisão que seja o mais bem fundamentada possível. O que é que podemos fazer mais? E é também um desafio para esta comunidade que aqui está, que é podemos ter bons registros. Ou seja, uma vez os medicamentos aprovados, e como comunidade em geral, podemos ter bons registros. A minha doença de eleição é a doença de Parkinson. Portanto, eu gostaria imenso que os 20 mil doentes que existem em Portugal estivessem, de forma natural, a contribuir com os seus dados clínicos para esse bom registro. Porquê? Porque eu posso aprender muito mais. No fundo, é uma coisa que acontece muito nos países nórdicos, em que, obviamente, têm ótimos registros clínicos e aprende-se imenso. Acabou por mencionar a questão do intestino. A doença começa no cérebro. Eu, como neurologista, gosto de dizer que sim, mas se calhar não começa. Se calhar começa no intestino, que é muito menos nobre. E dizer que a minha doença, afinal, começa no intestino grosso, não é? Mas, de facto, provavelmente começa. Porquê? Porque, utilizando bons registros clínicos, percebeu-se que os doentes, ou que as pessoas que fizeram apendicectomias na idade juvenil, começam com a doença de Parkinson mais tarde. E porquê? Porque se descobriu que esta proteína que a Luísa mencionou, que é a sinucleína, está no apêndice. E se calhar ela começa no apêndice e depois mais tarde chega ao cérebro. Portanto, se nós tirarmos o apêndice aos 20 anos, se calhar as pessoas não começam com a doença aos 60, começam só aos 70. E como é que a gente aprendeu isso? Curiosamente, não foi com esse estudo feito na Suécia, foi com um português, um grupo do Porto, do professor Alexandre Mendes, que de facto num coorte pequeno, pela primeira vez publicaram esta associação negativa. O que é uma associação negativa? Que é não ter apêndice, ou tirar o apêndice precocemente parece ser protetor em relação à doença. A comunidade científica mundial não deu grande interesse quando este grupo sueco, com 2 milhões de participantes, é um estudo com 2 milhões de participantes, com dados em registros clínicos. Então, são os registros clínicos que toda a gente pode contribuir, no fundo acabaram por corroborar essa hipótese. E, portanto, onde é que podemos melhorar um bocadinho, respondendo ao desafio que a professora mencionou, é, para, depois do medicamento estar no mercado, todos contribuirmos pragmaticamente para que esses dados nos permitam tomar decisões. Isto é o mesmo, nós podemos ter um medicamento fantástico, não é? Cura a doença. Mas se toda a gente vomitar com esse medicamento, o medicamento é fantástico, mas acaba por não fazer nenhum efeito porque não é absorvido, não é? E às vezes a eficácia é só um benefício num contexto muito artificial. E a efetividade é um benefício nas circunstâncias no dia-a-dia em que o médico prescreve um medicamento e tomamos, e obviamente é o benefício real, não é? Que todos acedemos nas circunstâncias dos cuidados médicos gerais. Esse acompanhamento dos medicamentos e dos seus resultados depende essencialmente dos médicos e das instituições de saúde, dos hospitais, clínicas e médicos. Não há outros gestos ou outras atuações a não ser dos próprios, não é? O desafio, eu tenho o microfone, tenho a vantagem de ter o microfone. Hoje tenho esta vantagem em relação à professora. Primeira questão que é, infelizmente,
Eu digo infelizmente porque nem todas as áreas são do interesse da indústria farmacêutica, obviamente. A maior parte, quase todos os medicamentos que temos disponíveis resultam de investigação pela indústria. Obviamente, o que é que fica a faltar? Não é? Fica a faltar as doenças raras, porque obviamente são menos motivadoras do ponto de vista de investigação, e fica a faltar os outros problemas clínicos que não são tão relevantes. Por exemplo, nós sabemos tratar o tremor na doença de Parkinson, sabemos tratar a limitação em termos de movimento, mas sabemos muito menos sobre como tratar a depressão, ou como tratar a obstipação, ou como tratar as alterações cognitivas. Portanto, são problemas em que as universidades e os institutos de investigação biomédica podiam ter um papel preponderante, desde que tenham financiamento, obviamente, para o fazer. Portanto, as áreas médicas que são menos relevantes, no fundo que são órfãs, nós usamos mesmo o termo órfão, claramente deviam ser acolhidas, no fundo, nas instituições que têm a vocação para fazer investigação clínica e que, obviamente, não são um laboratório da indústria farmacêutica, mas é preciso que haja, de facto, financiamento e apoio para que isso aconteça. Muito obrigado. São 7h20, vamos quase terminar a nossa sessão. Desculpa, Luísa. Eu só queria fazer um apontamento que tem a ver com as abordagens multidisciplinares ou não farmacológicas, porque eu acho que é importante corrigir ou pelo menos sensibilizar-nos para uma questão que nós todos temos, que é nós gostávamos que houvesse um medicamento milagroso para as doenças neurodegenerativas. E o que nós sabemos, e isto é baseado em factos e evidência científica, é que isso provavelmente não vai acontecer, mas que há um conjunto de outros fatores que nós podemos, fatores de risco que nós conhecemos da ciência e que nós podemos reduzir, que tem a ver com hábitos de vida e com a exposição, por exemplo, no caso de Parkinson, a exposição a pesticidas. Nós sabemos claramente há uma associação, ou lesões, traumas, que também claramente é um fator de risco. O envelhecimento, falámos aqui, nós dizemos muitas vezes é um fator de risco. E hoje também o jornalista me dizia, mas isso não podemos fazer nada, envelhecemos. Eu disse, podemos envelhecer melhor. E envelhecer melhor significa ser menos sedentário, continuar a ter desafios intelectuais, ter uma dieta melhor, diminuir os riscos cardiovasculares. Portanto, nós sabemos que isso tudo está associado a menor risco destas doenças neurodegenerativas. O exercício físico, por exemplo, está associado a um benefício para a doença de Parkinson. Portanto, quando nós falamos nestas abordagens multidisciplinares, não é algo, digamos, das pseudociências, é algo que tem validação científica, que é um bocadinho, talvez, contrassenso. Nós gostaríamos muito mais de ter, se calhar, um medicamento, mas estas abordagens são muito eficazes. O Joaquim pode falar disto muito melhor que eu, porque tem testado, e o Paulo, mas... Eu ia mencionar precisamente 3 vetores que acho que são determinantes depois na relação causa e efeito, quase como modelo simétrico do efeito placebo. O primeiro tem a ver com a capacitação para o exercício físico. Não é uma questão dubitativa, é uma questão real, efetiva, que tem impacto muito importante na qualidade de vida. O segundo, a própria dieta. Eu não me privo de comer nada, mas sei bem que a ordem pela qual como as coisas, ou a quantidade pelo qual digiro certos alimentos, tem efeitos também nesse equilíbrio de vida. E depois, ainda antes destes dois, e como fator denominador comum, eu diria, quase régua este quadro determinante de todas as outras alterações, a atitude com que se encara estas coisas. Esse é que é o efeito máximo anti-placebo, não é? Assim como a predisposição para acreditar que se melhora por se tomar um comprimido que não é, a atitude perante a realidade, não se trata de emoldurar ou edulcorar a realidade, nem de ignorar, mas de enfrentá-la exatamente tal como ela é e agir em conformidade. Permite ao mesmo tempo ter essa capacidade de combate, mas não criar a ilusão de que se vai vencer esse combate. Muito obrigado, Paulo. Eu não sei se há alguém na sala ou aqui no palco, a começar pelo Paulo, podem dar alguma indicação sobre a relação do Serviço Nacional de Saúde com esta doença. Joaquim. Posso comentar de uma forma tentando procurar ser justo. O primeiro elemento é: há centros clínicos notáveis em Portugal de acompanhamento e de seguimento de doentes com doença de Parkinson. Digamos, quase todos os grandes hospitais públicos
muitos deles universitários, têm dentro dos serviços de neurologia consultas ditas de doenças do movimento, que têm um corpo clínico altamente competente para acompanhar estes doentes. E, portanto, nesse sentido, acho que é importante isso ser dito. Depois da pleia de tratamentos disponíveis no mundo, eu diria que temos tudo. Tirando alguns medicamentos que não existem na Europa, não é em Portugal, é na Europa, porque tem a ver com os mecanismos de aprovação europeu, que são diferentes dos mecanismos de aprovação nos Estados Unidos. Temos todos os medicamentos disponíveis, temos as técnicas cirúrgicas, que são altamente eficazes para tratar a doença, e, portanto, nesse sentido, podemos dizer que não há nenhuma razão para um doente ir fora, no fundo, do contexto nacional para receber um tratamento mais eficaz. Aonde é que eu diria que estamos ainda a falhar? Obviamente, o acesso não é igual em todo o país e, portanto, o acesso dos doentes em algumas zonas do país a estas consultas de subespecialidade não é idêntico. E aí os tempos de acesso, obviamente, geram situações que nos deixam desconfortáveis e que, obviamente, podem ser melhorados. O último ponto tem a ver com a forma que eu diria que hoje é mais adequada de tratar a doença e que traz enorme complexidade. Isto são doenças crónicas, portanto, são doenças em que o seguimento é para 15, 20 anos, não é para uma semana nem para um mês. E hoje aquilo que deve ser disponibilizado aos doentes, tal como a Luísa mencionou, é profissionais de saúde com treino no seguimento desta doença. E se formos ver a Carta dos Direitos dos Doentes com Doença de Parkinson, diz que os doentes têm o direito de ter acesso a profissionais experientes, portanto, com treino nesta doença, porque a doença não é fácil. Mas, no fundo, há hoje um direito que deve ser estendido a tudo aquilo que também é eficaz e que é mais difícil de conglomerar nestas unidades de saúde. Portanto, dizer que todos os doentes têm acesso a estes vários apoios, que o Dr. Paulo Teixeira Pinto mencionou, que é fisioterapia, exercício, terapia da fala, no fundo, todos os outros profissionais de saúde cujo contributo é fundamental, aí sim podemos melhorar. Obviamente só é possível haver essa melhoria se de facto forem criadas zonas, eu diria, especializadas de acompanhamento de doentes com esta doença, que são os centros de excelência em outras áreas, que obviamente devem ser, no fundo, trazidos para a doença de Parkinson, porque há um custo adicional de recursos humanos e de organização e, portanto, nem todas as estruturas têm essa facilidade, mas eu diria, é um passo a seguir, que seguramente deve ser prosseguido e deve ser uma batalha de todos aqueles que estão envolvidos nesta causa, porque, de facto, a tendência é a tendência natural, no fundo, para, não só na doença de Parkinson, mas em outras doenças crónicas. Se me perguntarem qual é que é o tratamento que provavelmente é mais eficaz para atrasar a progressão da doença, é o exercício físico. Isto para um farmacologista como eu é dramático eu dizer isto, não é? Aquilo que é mais eficaz não é um fármaco, é algo que não está na minha mão, mas ao qual eu também me dedico. E é o exercício. E qual é que é o exercício? Porque há alguns doentes até na plateia e familiares, é o exercício aeróbico. O que é isso? No fundo é a pessoa cansar-se, é aumentar a frequência cardíaca. Portanto, não é andar a ver montras, é andar a ver montras em passo acelerado. Numa linguagem simples, é a pessoa conseguir fazer um esforço, portanto, cansar-se um bocadinho, mas conseguir falar. Se a pessoa ficar tão cansado que perder o fôlego, já não é exercício aeróbico e já não está a usar oxigênio, mas, portanto, é a marcha acelerada, é andar de bicicleta, é nadar, é caminhar em passo acelerado. No fundo, é este tipo de atividade, o que também não é difícil de ser dito que é útil para os doentes com doença de Parkinson, porque a própria Organização Mundial de Saúde recomenda, para quem tenha mais de 65 anos, que deve fazer atividade física, exercício aeróbico, pelo menos meia hora, 5 vezes por semana, portanto 150 minutos. Portanto, a doença, no fundo, é apenas mais uma característica associada ao fator de risco que é a idade. A questão do envelhecimento, de facto, eu diria que é aqui um grande desafio, mas eu estou otimista, que embora sendo difícil, é por aí que eu acho que temos que investir, que é interferir em todos os fatores que, de alguma forma, condicionam o envelhecimento biológico. E eu acho que coisas novas e que uma mensagem os ensaios que a Luísa mencionou, que são vacinas para a sinucleína, não são ficção científica. Estão a decorrer, portanto, estão neste momento a decorrer ensaios clínicos com anticorpos, portanto, com compostos que tentam remover do cérebro esta proteína que nós chamamos tóxica, não é? Porque achamos que faz mal, que é a sinucleína. Da mesma forma que já estão em curso estudos
com os tais doentes com as tais alterações genéticas muito específicas, a LARC e uma outra mutação que é da doença Gaucher, que é uma outra doença, mas que nós sabemos que é um fator de risco para a doença de Parkinson. Portanto, nós temos doentes que já estão a participar nesses ensaios. São pessoas generosas, obviamente, de um enorme voluntarismo, mas é bom sabermos que não estamos a falar de futuro, estamos a falar de presente, numa fase muito inicial. Portanto, os primeiros dados que vamos ter são dados de segurança, que é saber se é seguro e saber se os tais anticorpos fazem aumentar, no fundo, fazem com que o corpo reaja da forma que nós antecipamos. Mas estamos aí, portanto, eu diria que os próximos 3, 4, 5 anos vão ser anos de grande expectativa e de grande esperança. Muito obrigado, Joaquim. Vou dar por encerrada a sessão dentro de segundos, agradecer a todos, saudar a equipa do IMM e a Maria Manuel. Continuem a fazer. Acho que sabemos todos um bocadinho mais, pelo menos a maior parte de nós. Sabemos um bocadinho mais agora do que há bocado. Também temos mais perguntas e mais dúvidas, mas faz parte do nosso caminho. Quero agradecer à Luísa Lopes, ao Joaquim e ao Paulo, em particular, o esforço e a sua entrega, o seu esclarecimento, a sua participação. Permitam-me também agradecer à Margarida, à Paula e à Maria do Céu e dizer adeus ao João. Boa tarde a todos e muito obrigado.